Olá, estamos iniciando o programa Ecologia e Meio Ambiente, uma produção da Agenda 21 local, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o programa de hoje, o assunto é o Rio Jacuí. Rio Jacuí, o rio que corre com o tempo. Nós vamos falar sobre a questão da água, a importância do rio. Também vamos falar sobre um documentário que conta um pouco da história do rio. E ainda estaremos fazendo esse apanhado todo em função do mês que se comemora o Dia Mundial da Água, o dia 22 de março. Conosco, a bióloga e também presidente do GESP, Flávia Biondo. Bem-vinda, Flávia. Obrigada. Ainda o integrante também do GESP, o geógrafo Paulo Fernando Cornélio. Muito bem-vindo. E eu quero começar já falando um pouquinho sobre a questão do Rio Jacuí, a importância do rio para Passo Fundo, para a região, porque o rio nasce aqui em Passo Fundo, não é? Não temos dúvida. O rio é um dos rios mais importantes do nosso estado, do estado do Rio Grande do Sul. Temos a nascente principal, a primeira nascente que nós denominamos ainda na década de 80 como a nascente mãe do rio Passo Fundo. A questão hidrológica, a questão hídrica, ela tem uma relação de muita intimidade com o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. É uma grande paixão nossa trabalhar com os recursos hídricos. E o Rio Jacuí, por ele ser um rio de extrema importância para o estado do Rio Grande do Sul, ainda na década de 80, logo depois da formação da nossa instituição, nós começamos a percebermos que além do Rio Passo Fundo, que deu o nome à nossa cidade, nós tínhamos outros recursos hídricos tão importantes quanto o Rio Passo Fundo. E o Rio Jacuí nós começamos a fazer um trabalho muito intenso, onde nós começamos a percorrer ele. Fizemos o primeiro mapa hidrológico junto com a Companhia Rio Grandense de Saneamento, fizemos com o Rio Passo Fundo e o Rio Jacuí. Vale salientar que naquela época não existia GPS, não existia essa tecnologia que nós temos hoje. Exatamente, era um trabalho a campo, com prancheta, e ali, desde a nascente, nós íamos percorrendo, e um desenhista da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a nossa Corsã, fazendo o desenho dessa malha importante que é os recursos hídricos que nós temos. E o Rio Jacuí sempre foi um elemento fundamental para nós, e a partir daquele momento nós começamos a fazer a identificação. Inclusive, encaminhamos para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, na época, o Departamento de Mapas do Estado, além de que o Sentinela dos Pampas identificou o local exato da primeira nascente, que é na BR-285, na área que hoje já é conhecida como Berço das Águas. Um grande local de divisor hídrico, que nós temos ali as nascentes do Passo Fundo, nós temos do Taquariantas, no outro lado da estrada, que faz divisa com o município de Mato Castelhano, nós temos o Apauê e Andava, e no outro extremo da cidade nós temos o Várzea. Então, nessa riqueza hidrológica que nós temos. E o Rio Jacuí, ele faz parte de todo esse contexto. No ano de 2000, nós apresentamos uma proposta junto com o Pro-Guaíba, que era no governo do Olívio Dutra, e a partir daquele momento nós recebemos um recurso público que era para identificação do local e trabalho também de educação ambiental. A partir daquele momento nós começamos a publicizar, vamos dizer, a informar para a população de Passo Fundo que a maior parte do território do município de Passo Fundo é da bacia do Rio Jacuí. As pessoas não têm ainda essa percepção. Todo mundo conhece o Rio Passo Fundo porque deu o nome à cidade. Mas o território do município de Passo Fundo, a quantidade de recursos hídricos que nós temos no nosso território é muito maior o Jacuí. Por exemplo, todo o bairro Boqueirão. Todo o bairro Boqueirão é da bacia hidrográfica do Rio Jacuí. No momento que nós formos puxar a descarga, a água vai para o Arroio do Pinheiro Torto, Arroio do Moinho, enfim, outros pequenos rios e riachos que vão desaguar no Rio Jacuí, Então, esta é a grande importância. Por isso que o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas está desenvolvendo atividades mais identificadas ao Rio Jacuí de uns anos para cá,
para mostrar para a população que, além do Rio Passo Fundo que nos dá água, nós estamos também captando água da bacia do Rio Jacuí. E isso mostra uma preocupação maior. Não, nós temos que pensar que não é só uma questão de preservação ambiental dos recursos naturais. É uma percepção também de como nós queremos a economia para a nossa cidade e para essa vasta região que é o Rio Jacuí. Certo. E aí o Rio Jacuí também, a gente tem que falar um pouco da questão ambiental, não é, Flávia? Exato. Como o Nando já colocou, o Rio Jacuí, por a gente não ter trabalhado mais intensivamente em relação ao abastecimento da cidade, né? Porque aí a gente teve uma projeção de todo esse período aí na bacia do Passo Fundo, entre o Arroio Miranda e o próprio Rio Passo Fundo, né? Chegou um momento que nós sempre nos preocupamos e o GESP sempre teve em alerta. Essas águas que a gente tem disponível tem prazo para acabar no sentido assim de conseguir abastecer toda a cidade. Então, a cidade não parou de crescer, né? Nós aumentamos aí consideravelmente todos os anos. E a quantidade de água que a bacia do Rio Passo Fundo disponibilizava, já chegamos no seu limite. Então, todos sabem que regularmente, aí nas épocas de estiagens e ainda hoje permanente, né, é retirado água do Rio Jacuí para chegar na nossa casa, na nossa torneira também. Então, aí de poços artesianos, da própria vazão do rio, nós não temos uma barragem, né, aqui para abastecimento através do Jacuí. Mas também é do Rio Jacuí que a gente que já chega a água nas nossas casas. E a gente pensa, né, também um pouquinho na questão ambiental, no sentido até do próprio tratamento de saneamento básico, né? A gente teve todo um investimento na barragem na área de captação, na bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo. E do Rio Jacuí, a gente tem algo projetado, mas não tem previsão aí de quando isso vai acontecer. E grande parte do município, como o Nando colocou, bem como grande parte da cidade, está sobre a bacia do Rio Jacuí. Então, o que a gente retira a água do Passo Fundo e manda para o Jacuí em que condições, né? Qual é o tratamento que estamos dando? Estamos aqui na cabeceira do rio, né? O Rio Jacuí aqui é a cabeceira dele, entre aí Mato Castelhano, Marau, Passo Fundo. Que águas estão indo, né, para os outros municípios que ele percorre? Que é o rio que abrange maior quantidade de municípios. Eu creio que 2/3 dos municípios é por onde o Jacuí, a bacia do Jacuí, né, até chegar no Guaíba, aí abrange. Então, o que a gente está mandando? E, consequentemente, a preocupação sempre, né, que qualidade de água está chegando na nossa casa. Aí com alguns problemas nos últimos dias, inclusive, né, de situações, problemas que estão ocorrendo e que as empresas estão fazendo o seu papel e tendo que ter mais esforços para isso, né? Será que há esse esforço de nós mantermos a qualidade que a gente manteve até agora, né? Foi no momento em que a gente retirou a água, começou a retirar da bacia do Rio Passo Fundo, inclusive a própria barragem de captação da fazenda, houve toda uma sensibilização, um investimento para preservar a cabeceira, né, do Rio Passo Fundo. E agora? Temos que pensar sim no Rio Jacuí, porque a gente sabe que tem vários problemas, principalmente de áreas de preservação permanentes, de áreas do rio sem área de preservação permanente. Então, é a nossa preocupação, sim. E é importante, não é, Nando, que a comunidade também tenha acesso a essas informações para ter essa percepção da importância do Rio Jacuí, não é? Não tem dúvida nenhuma. E esse é o nosso desafio, é mostrar para a população de Passo Fundo, né, que o Rio Jacuí é tão importante quanto o Rio Passo Fundo. Porque hoje toda a população de Passo Fundo identifica-se com o Rio Passo Fundo. Inclusive,
O Rio Passo Fundo passa dentro do perímetro urbano e rural. O Rio Jacuí já não, ele é totalmente diferenciado. Ele é somente na área rural e faz divisa com outros municípios, como o município de Mato Castelhano, como o município de Marau. Ele é formador de diversas barragens, né? Nós temos um rio que tem aproximadamente mais de 700 quilômetros, aproximadamente 730 quilômetros. É uma extensão muito significativa, conforme a FEPAM, é 730 quilômetros. E ele chega até Porto Alegre, né? Então, quando ele chega em Porto Alegre, ele forma aquele grande complexo do Guaíba, né? E todas as pessoas, quando passarem ali, têm que começar a perceber que quando eles olham aquela grande complexidade ali, 70% do lago do Guaíba, de todo aquele complexo do Guaíba, 70% é o Rio Jacuí. Todos os outros 30% são Rio Caí, Rio Vacacaí, Rio dos Sinos. Então, nossa grandiosidade, que é um rio, né? Que é um rio que nós estamos chamando o rio mais importante do interior do estado. Ele tem uma relação de economia, de geração de energia, relacionado com a agricultura, com a pesca, com o turismo, né? E nós temos a responsabilidade maior, porque ele nasce no nosso município. De cuidar disso. De cuidar. Então, o cuidado tem que partir de nós, passafundenses, né? Nós, passafundenses, temos que ter esse cuidado. Evidentemente que não é somente com esses dois rios, Passo Fundo e outro. Mas o Jacuí tem uma importância diferenciada e esse é o nosso desafio do Sentinela dos Pampas. Voltar a levantar essa discussão, tentar transformar áreas importantes, como a Flávia falou, de preservação permanente, tentando recuperar elas, né? Porque na sua extensão, além das áreas de preservação permanente, nós temos questão de mineração, graves problemas de retirada de areia nas suas margens, né? Que é um problema seríssimo que nós temos. Tem regiões do rio, Márcia, que tem colônias de pescadores, né? Então é um rio muito dinâmico, muito importante. E quando nós estivemos no projeto Navegar, que nós percorrimos o Rio Jacuí, nós identificamos uma riqueza de sabedorias, uma riqueza de cultura, né? E essas questões que nós queremos começar a transmitir para a sociedade de Passo Fundo e região. Tá certo. A gente, no próximo bloco, vai falar então também sobre o documentário que foi feito, não é? E outras ações que o GESP está fazendo e se programando aí para chamar a atenção da comunidade para a importância do Rio Jacuí. A gente vai a um breve intervalo e a gente já retorna. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com a ecologia e meio ambiente. Hoje estamos falando sobre o Rio Jacuí e sua importância para a nossa cidade e também para toda a região. Conosco, então, está o Paulo Fernando Cornélio e também a Flávia Biondo. Nós estávamos falando, então, dessa importância e de algumas ações. Inclusive, tem um documentário, né? Que é o Rio Jacuí, o rio que corre com o tempo. Fala um pouquinho pra gente desse documentário. Ele já foi feito quase há uma década atrás, né? Não, Márcia, ele foi lançado no ano de 2022. Só que o levantamento de dados realmente tem muito mais de uma década, né? Esse aqui é um documentário da Tuna Entretenimento, que foi de recurso do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria Estadual da Cultura, né? O diretor é o Pedro Zimmermann, é um diretor conceituado. Ele fez um outro documentário chamado Xingu, inclusive é um documentário que recebeu premiados. E esse documentário, o Sentinela dos Pampas, contribuiu com
algumas imagens, algum conhecimento baseado no projeto Navegar que nós desenvolvemos anos atrás. E esse documentário, Márcia, é muito interessante. Nós somos até um pouco suspeitos, porque nós ajudamos a contribuir, mas ele é muito interessante porque ele não baseia somente na questão do rio em si, no seu recurso natural, que é a água. Ele baseia no seu processo histórico, né? Então, tem entrevistas com diversas comunidades que estão à margem do rio. Ele começa a população ribeirinha, começa em Porto Alegre e chega até Passo Fundo, aí passa por diversos municípios, Anudo, Rio Pardo, Triunfo, Salto do Jafuí, enfim, diversos municípios, entrevistando essa população e fazendo a relação com o seu processo histórico. Também com as comunidades indígenas guaranis do Salto do Jacuí. Então, é um documentário que envolve também a questão da arqueologia e também da questão da religião. Então, é um documentário de 48 minutos, né? E que nós fizemos o lançamento ano passado no SESC, estamos retomando este ano agora novamente, nessa Semana Internacional da Água, né? Com atividades que nós queremos fazer nas escolas, que depois a Flávia vai comentar isso, né? E o documentário, ele está, só a população que estiver interessada procurar o Sentinela dos Campos, ele é em DVD, e nós já fizemos algumas apresentações em algumas escolas, fizemos na Universidade de Passo Fundo, e nós queremos fazer com que a população tenha uma outra visão do Rio Jafuí, né? O documentário, ele é extremamente importante, assim, num aspecto principalmente historiográfico, né? Porque ele envolve mesmo a construção da comunidade que fez durante esses mais de 1000 anos, né? Então, as primeiras imagens são imagens arqueológicas de vestígios de comunidades dos povos originários na região de Porto Alegre. E depois eles vão passando em diversas cidades com o seu processo de construção. Como é que aquela população de descendentes de italianos, descendentes de alemães, chegaram em Rio Pardo, Triunfo? Até porque o Rio sempre foi um ponto para as pessoas se localizarem ali, né? Exatamente. A maioria das cidades... Eram nossas rodovias no passado, exatamente. As nossas rodovias no século XIX, né? O século XVIII, o século XIX, ele era nossas rodovias. E o documentário consegue, em 48 minutos, muito sintetizado, colocar esses aspectos, né? Então é um documentário assim, interessante, que vale a pena ser assistido por toda a população, de qualquer idade. Tá certo. Flávia, quais as atividades a gente está nesse mês, né, que se comemora o Dia Mundial Internacional da Água, não é? Gostaria que tu falasse um pouquinho das atividades que o GESP está promovendo e eu também sei que tem também algumas projeções futuras aí. Exato. O Rio Jacuí foi elencado dentro do grupo como nossa prioridade de trabalho para os próximos anos, e a gente tem junto ao próprio Ministério Público uma iniciativa já para a gente procurar melhorar as condições de conservação do rio. E agora, né, diante do Dia Mundial da Água, nós estamos disponibilizando e realizando atividades com escolas. Ele pode ser assistido por várias séries, mas a gente está priorizando o ensino médio, tá, para fazer uma discussão mais profunda, para que os jovens entendam onde eles estão localizados, que a gente não só está localizado numa cidade, mas está sobre as bacias hidrográficas, né, que importância isso tem, né, para o nosso dia a dia hoje, foi no passado e será, né, no futuro. O DVD é muito interessante no sentido que ele também coloca as transformações, principalmente ele coloca bem claro as transformações que a importância do rio, a relação que a população teve com o rio no decorrer do tempo. E então nós estamos disponibilizando, o pessoal que nos conhece pode entrar em contato tanto pelas redes sociais, aí Facebook, Instagram, que a gente está,
para chamar, a gente organiza a possibilidade de irmos até as escolas para passarmos e também fazermos esse diálogo com a juventude em especial. E, ao mesmo tempo, a gente também está aí, realizando, né, o próprio abraço do Rio Passo Fundo, que está para ser trabalhado aqui em relação ao dia 22. E, então, a gente já deixa a comunidade também ciente, né, da importância que o Rio Passo Fundo tem, não vai perder nunca, né? E a gente é da onde a gente mais abastece a nossa cidade. E, ao mesmo tempo, a Sala Futura dentro do Grupo Ecológico, então, junto aí com a Agenda 21, mantém e está à disposição também para escolas agendarem atividade conosco. Não podem nos procurar. Então, é esse o nosso enfoque, e principalmente levar, tanto a nível municipal, estadual, a importância e a necessidade dessa sensibilização e desse trabalho que tem que ser feito de conservação do Rio Jacuí. A Flávia falou que alguns locais do Rio precisam de um olhar mais especial, não é, Paulo? Exatamente. O lugar, um dos locais que nós achamos de extrema importância para tentar garantir como uma área de unidade de conservação, vamos dizer assim, seria as suas cabeceiras, né? Nós já temos propostas para ter uma atenção maior. Nós temos grupos de agricultores próximos às nascentes do Rio Passo Fundo e do Jacuí, muito sensível já para isso, que já fizeram um processo de recuperação da microbacia do Rio Passo Fundo nas suas cabeceiras, e agora nós queremos intensificar com o Rio Jacuí, né? Que seria que pega um outro lado, inclusive, da região mais próxima de Marau, né? De Marau e Mato Castelhano. Esse é um trabalho que já está sendo desenvolvido junto com o Ministério Público, e que nós pretendemos desenvolver, como a nossa presidente falou, a partir deste ano com mais intensidade, né? É começar a recuperar as áreas de preservação permanente do Rio Jacuí com o plantio de espécies nativas, no qual nós já fizemos um levantamento de quais as espécies mais adequadas para aquela região, e nós pretendemos já dar início, no máximo até o ano que vem, fazendo já essas primeiras tratativas de recuperação das cabeceiras do Rio Jacuí na área do território do município de Passo Fundo. Fazer uma mobilização que tem vários agentes lá, tem que mobilizar os agricultores, aí você mobiliza os municípios, né, todo o entorno e as comunidades em si, né? É um trabalho bem importante, não é? Com certeza. Essa questão da água, né, ela é prioridade e a gente não desmerece, ela está relacionada com toda a questão da biodiversidade. Então, quando a gente cuida da água, né, ainda num momento em que a gente tem vivido, né, situações de extrema de estiagem, quase seca, e agora inundações. Os extremos, né, de alguns anos para outro. Como cuidar dessa água para, dentro das mudanças climáticas, né, a gente minimizar esses impactos? Será que é só pensar no lado da irrigação, né, que é necessária também, do alimento, mas também pensar de onde vem essa água e como a gente vai manter essa água tanto para agora quanto para o futuro. Então, a necessidade mobiliza, né, várias instituições. Nós precisamos também do fornecimento das próprias mudas, né, e a gente sabe que tem instituições que querem e têm isso disponível e precisam de área para manter. É claro que também temos que pensar no que o proprietário, né, tem disponível para colocar, porque é de sua responsabilidade a manutenção, a recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente. A gente não pode esquecer disso, que cada um tem a sua parte, ao mesmo tempo que a gente entende que é o serviço ambiental, né, que está sendo disponibilizado para o todo. Então, como que isso pode ser agilizado, né, e que o nosso legislativo municipal também se preocupe com essa questão para a gente
garantir que possa haver essa troca. Ao mesmo tempo que a gente tem que pensar também no nosso comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jacuí, em que situação está, como está trabalhando, que é a visão do Estado, né? E, claro, com o envolvimento de toda a comunidade. Mas em que situação está o comitê? Nós não precisamos mais de ter esse envolvimento da sociedade, de quem depende da água, de quem retira a água, de quem, né, do governo que também tem a sua responsabilidade. Então, acho que cada vez mais nós temos que nos envolver com esses assuntos e não mais regredir, porque a gente tem várias regressões e legislações aí nos últimos anos e precisamos que ela seja melhor trabalhada, sim, mas para que todos possam se manter. E se nós não pensarmos na manutenção da água no seu local, né, na natureza, como é que a gente vai irrigar o nosso alimento? Como é que nós vamos manter o nosso alimento? E a gente sabe que a crise em relação às mudanças climáticas é cada vez maior. Então, é necessário, sim, já passou o tempo, nós precisamos hoje acelerar nossa preocupação com a questão da preservação das águas. E o Rio Jacuí é a nossa chave neste momento, neste grande guarda-chuva que são a questão das mudanças climáticas, né? Ok, quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Nosso bate-papo está muito bom, mas nosso tempo estourou. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. E nós queremos aqui também largar um desafio para a Câmara Municipal de Vereadores, desenvolver essas atividades de informação sobre a questão do Rio Jacuí. Até porque temos a escola legislativa, né? É uma ótima ideia. Se faz aí bate-papo através da escola legislativa, não é? Obrigada, Flávia. Obrigada, estamos à disposição. A gente vai ficando por aqui. Programa Ecologia e Meio Ambiente volta na próxima semana. Até lá.